dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Já estamos no dia 26, passa muito rápido, né? Sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando agora, aproveite, compartilhe esta live para que a gente possa levar aí esse momento de fé, esse momento de esperança e esse momento de viver uma vida com propósito. Então, quem estiver assistindo aí também pelo YouTube, aproveita para vocês curtirem aí e se inscreverem para que vocês possam receber sempre o aviso quando eu postar aqui um vídeo novo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau em vez de uma pedra de tropeço. Quando você percebe que ela é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada, a tentação apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir e falecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Então, Deus ainda nos revela algo importante, algo primordial quando estamos sendo tentados aí, né? Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele pode produzir grandes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Então, sempre que a gente estiver com dúvida do que é fruto do Espírito, a gente precisa fortalecer aqui em Gálatas 5, 22. São 9 qualidades aí, que é uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito, numa única pessoa, o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Mas, como o Espírito Santo produzirá em sua vida este fruto com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Com certeza não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Esta afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. Então, é o Espírito Santo que nos molda, que tem o poder de nos transformar. Então, o que a gente tem que pedir? Tem que, em nossas orações, a gente tem que pedir para que o Espírito Santo molde o nosso caráter, forja o nosso caráter, para que a gente possa se parecer cada vez mais com Jesus. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor.
Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Às vezes a gente pede paciência e aí o que Deus nos manda? Situações para que a gente possa desenvolver a nossa paciência. A gente acha que, eu tô orando por paciência e um belo dia eu vou acordar paciente. Não vai ser assim que o Espírito Santo vai forjar o teu caráter, né? A gente vai precisar ser testado. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa de nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Então a gente está falando aqui dos 9 frutos do Espírito. Então, se a gente precisa, melhorar, se a gente precisa ser aí aperfeiçoado em um desses 9, porque tem alguns que a gente tem mais facilidade, tem outros que falam assim, isso daqui é mais difícil para mim, né? A mansidão é mais difícil, o domínio próprio é mais difícil. Naquilo que você precisa mais aprimorar, é onde você mais vai ser tentado, é onde mais você vai ser testado, né? Não pode se dizer fiel se você nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele sempre vai te atentar da mesma forma, né? Ele percebeu que aquilo é o teu ponto fraco, ele vai te atentar naquilo, porque ele é previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. É por isso que Paulo declara: estamos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. 2 Coríntios 2:11. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas. Ou seja, se a gente conhece, se ele é previsível e se ele faz as mesmas coisas há milhares de anos, é só a gente entender como que ele funciona para que a gente possa aí se proteger, né? Satanás fez uso tanto na tentação de Adão e Eva quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal, legítimo, como de ser amado, de ser valorizado, de sentir prazer. Ou seja, ele vai pegar aquele desejo mais latente ali do teu coração, seja ele pecaminoso ou não. A tentação começa quando Satanás sugere com o pensamento que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações.
Satanás sussurra: você merece isso, você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, 21, 23. Tiago afirma: existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você. Tiago 4, 1. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. O que Deus disse sobre o pecado que está na palavra é muito claro. Mas aí Satanás tenta, mas não vai dar nada, Se você fizer só uma vez só, não pega nada, Sabe aquela coisa? Não tem problema. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu de fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo, em outra época. Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia... Espera só um pouquinho, gente. Eu vou ter que pausar aqui, só um... Desculpa, gente, que a moça chegou aqui em casa e é aquela latição aqui da minha cachorra. Então, recapitulando aqui, a primeira etapa aí que Satanás vai te atentar é no teu desejo. A segunda etapa é na dúvida. Então a Bíblia adverte: cuidado, não deixe os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. Hebreus 3:12. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado pai da mentira. João 8:44. Tudo que ele lhe disser será falso, ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, você será mais sábio do que Deus, você pode não ser punido por isso, ninguém vai saber, isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. Pecado é um pecado insignificante, é um pecadinho, é como uma gravidez recente acabará aparecendo, E assim, não tem essa de, é um pecadinho, é um pecado maior. Pecado é pecado, A quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Então aquela sementinha que ele foi ali plantando nos teus pensamentos,
ele começa a tomar forma. Você cede a qualquer coisa que chamar a sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tiago 1, 14 e 16. E então aqui está as 4 etapas que Satanás vai usar para te atentar. E como ele disse aqui no começo, ele vai sempre usar a mesma estratégia, porque ele é previsível. E agora, como que a gente vai fazer para superar essa tentação? Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha a superá-la. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados. Sinal de que não entendem o verdadeiro significado de maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu estava falando isso para alguma pessoa, acho que ontem. Eu falei, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo e a gente começa ali na nossa caminhada na fé, a gente vai ser ainda mais tentado. Nós seremos ainda mais tentados. Tá dando uma travada, né? No momento em que você já está fazendo o que Satanás... O momento que você já está fazendo o que Satanás tá te conduzindo, ele já tem ali, né? Você já tá na mão dele. Mas quando você começa... Tá travando aí pra vocês, gente? Aqui pra mim tá dando umas pausas. Quando você começa a caminhar com Jesus, aí é que você vai ser mais tentado ainda, né? Então, não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade. Você poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz, quando chega a tentação, mas não se chega a tentação. Vocês entenderam essa frase? Quando chega a tentação e não se chega a tentação. Paulo orienta, lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. 1 Coríntios 10, 13. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tivesse cometido pecado. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirma, não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninho sobre ela. Ou seja, a tentação vai chegar. O que a gente não pode deixar? É que ela faça ninho, né? Na nossa cabeça, na nossa vida. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Por exemplo, agora começou o passeio dos cachorros aqui, aí começa essa latição toda, né? Deixa eu aproximar mais aqui, peraí. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Olha que forte isso, gente. Olha que forte.
Você agora é inimigo, por isso conspira para sua derrocada. É aquilo que eu falei. Enquanto você está fazendo ali o que ele está conduzindo, tá muito fácil para ele, né? Ele não vai ficar te atentando, porque ele já sabe que ele já tá ali com a tua vida ganha. Mas quando você começa a andar com Cristo, aí agora ele se tornou teu inimigo. Às vezes, enquanto você tá orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fica assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-la. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo: como pude pensar uma coisa dessas? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Lembra que eu falei que Satanás é previsível e ele sempre vai te atentar nas mesmas coisas. Então, se você já sabe que esse é o teu ponto fraco, se você já sabe que você é tentado nisso, aí que você precisa se preparar mais. Reconhece esse teu padrão, porque ele vai agir sempre da mesma forma. Ele é repetitivo, o diabo ele é repetitivo. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão tanto. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos e você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente os conhece. Semana passada eu ministrei uma palavra para os pais, né, do Kids. E aí, olha a importância dos pais de conduzir os filhos no caminho do Senhor. Porque quando você fortalece isso na vida dos filhos, eles vão ter isso para eles seguirem, né? Como dizem Provérbios: ensina os teus filhos no caminho do Senhor e nunca mais os desviará. Porque se você não ensina isso para os teus filhos, certamente, se você não... vou falar a palavra que tá no livro que eu tirei essa aula. Se você não ensina os teus filhos o amor de Jesus, o diabo vai ensiná-los a odiá-lo. Olha que forte, né? Isso tá no livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Então isso é muito forte. Se a gente não tem esse amor por Jesus, se a gente não segue uma vida com Jesus, e Jesus não toma todo o espaço da tua vida, o diabo vai tomar esse espaço. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar, a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente e nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O planejamento prudente reduz a tentação. Então, se eu já sei como que ele age, se eu já sei qual é o meu ponto fraco, evita. Para você reduzir a tentação, siga o conselho de Provérbios, pense bem no que você vai fazer, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios 4, 26, 27. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Provérbios 16, 17. Peça ajuda de Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergência, né? O 0800. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Salmos 50, 15. Chamo isso de oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro. Quando bate a tentação, você não tem tempo por uma conversa longa com Deus. Simplesmente
clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. Tem que ser algo imediato e não assim, quando eu chegar na igreja eu vou orar por isso, quando eu chegar em casa eu vou orar por isso. Não. Faça um pedido de socorro imediatamente na hora que você sentir que você está sendo tentado. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Hebreus 4,15. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder às tentações, embora saibamos que é errado. Nesses momentos, achamos que sabemos mais do que Deus o que é melhor para nós. Então, uma pessoa que tem o vício do álcool, ela está se libertando disso. O que ela tem que evitar? Ela tem que evitar em passar em frente ao bar. Ela tem que evitar com aqueles amigos que bebem. Ela precisa se prevenir. Ela precisa reduzir a tentação. Para que você vai ficar se expondo ao pecado? Para ser ali uma presa fácil do diabo? Para que você quer se colocar nessa posição? Né? E tá aqui na Bíblia. Tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus 4,16. O amor de Deus não se esgota. A sua paciência permanece para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ansioso para lhe demonstrar misericórdia e graça. Então apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. Que pai que não atende um pedido de um filho que está ali pedindo ajuda, suplicando por socorro? Que pai que não está ali ansioso para ajudar o filho, para demonstrar a sua graça? As tentações mantêm-nos dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore. Você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus, confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Tiago 1:12. Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão: toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. Versículo para memorizar: Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Tiago 1:12. Pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Então, que no dia de hoje vocês possam declarar total dependência ao Senhor, para que Ele possa conduzir a tua vida, para que Ele possa ser o Senhor da tua vida, e que em qualquer circunstância que você esteja passando, você possa clamar a Deus.
você possa pedir a tua ajuda, você possa pedir aí o teu apoio, a tua graça, a tua misericórdia, do teu amor que não tem fim. Que vocês sejam abençoados, tenham um domingo maravilhoso, abençoado e próspero na presença do Senhor. Voltamos amanhã com a sequência aí da leitura do livro. Lembrando que essa live não fica gravada, então para vocês poderem ter acesso aí aos links das aulas anteriores, entrem no grupo do WhatsApp para vocês acessarem, tá bom? E desculpem aí por esses barulhos que aconteceram hoje, mas é uma forma, né, de sermos tentados. A gente vai enfrentar aí esses desafios. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos, fiquem com Deus.